Grande dia, grande dia. Hoje o Lula foi inocentado mais uma vez. E ó, tá cada vez mais difícil ser bolsominion, porque a narrativa deles nunca se concretiza. Deve ser muito difícil ter que mentir para os outros e para si mesmo todos os dias. Às vezes eu penso, por que eles são tão agressivos? Porque, pô, mentir para si mesmo é uma coisa difícil. Para eles fomentarem o antipetismo deles é cada dia mais difícil. Hoje, a Justiça rejeitou a denúncia de que o Lula teria invadido o triplex do Guarujá. E ao rejeitar a denúncia, a Justiça automaticamente está inocentando o Lula. Eu já vou falar mais sobre isso, mas antes, se você era Lula livre, lutou por Lula livre, se você agora é a favor da liberdade plena do Lula, então se inscreve no canal. Aqui a gente lutou por Lula livre todos os dias, por meses e meses e meses, e é 1 segundo se inscrever no canal, é de graça, é só clicar em se inscrever e você ajuda a lutar por isso. Então, se inscreve, 1 segundinho. Agora vamos falar sobre isso. A Justiça de Santos rejeitou a denúncia do Ministério Público de que o Lula teria invadido o triplex no Guarujá. O triplex que o Sérgio Moro disse que era do Lula. Aquele triplex que, por causa desse triplex, o Lula ficou preso, sequestrado em Curitiba por 580 dias. E o Lula nunca teve as chaves do triplex, o Lula nunca dormiu no triplex, mas dizem que é dele. Segundo o Sérgio Moro, segundo os lavajatistas, era do Lula, apesar dele nunca ter tido a posse do triplex. Ok, o que acontece é o seguinte, quando o Lula foi preso, passou 8, 9 dias da prisão do Lula, o MTST, não confunde com MST, MST é o Movimento dos Sem Terra, MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É diferente o MTST do MST. Então, o MTST, liderado pelo Boulos, que depois foi candidato à presidência, invadiu o triplex. Eles arrombaram a porta da frente, foram lá, tiraram fotos, gravaram vídeos. E isso foi muito importante porque isso acabou com a tese do Sérgio Moro, que era endossada pela mídia, ou seja, a mídia ajudava a divulgar essa tese de que o triplex era um apartamento extremamente luxuoso. Inclusive em matérias da Globo saíram fotos do triplex. Eu lembro que na época eu fiz vários memes disso para postar no Plantão Brasil para mostrar como a Globo mentia. Saíram fotos do triplex que eram fotos tiradas de revistas de design de interiores. Ou seja, um triplex lindo com uma vista luxuosa para o mar, tudo do bom e do melhor. E na verdade o apartamento era um lixo e ficou provado que a tal da reforma, que custou mais de 1 milhão, não existiu, porque não estava reformado o triplex, estava caindo aos pedaços, estava tudo horrível, um lugar luxuoso. Mesmo se você deixasse 5, 10, 20 anos intacto, as moscas para poeira, não ia estar tão ruim quanto aquele triplex, estava horrível. Então foi importante o MTST invadir, foi uma excelente ação do Boulos de mostrar para a sociedade, ó, tá vendo? Mentiram e mentiram sobre o Lula. Esse é o triplex, não teve nem reforma. Tá. Só que a Justiça, o Ministério Público, denunciou o Boulos por invadir um imóvel que estava sob guarda da Justiça. Por quê? Porque quando começou o processo do triplex, a Justiça apreendeu o imóvel. Então, não importa se era do Lula, se não era, nós sabemos que não era, mas se alguém aqui acha que era e está assistindo o vídeo, não importa de quem era o triplex, a partir do momento que a Justiça apreendeu, está apreendido e ninguém podia entrar lá. Como o MTST entrou, o Ministério Público resolveu denunciar o Boulos. Só que tem uma coisa, a única coisa que eles danificaram ali naquele triplex que andou aos pedaços foi a porta, que comprar uma porta nova não custa absolutamente nada. Então, por mais que tenha algum dano que tenha sido feito, foi uma porta. E fim, eles ficaram menos de 12 horas no triplex, poderiam ter ficado lá dias e dias e dias, porque quando você tem a posse de um imóvel, até vir uma ordem de justiça para a reintegração de posse, às vezes demora muitos dias. Então, apesar desse ser um caso famoso e provavelmente a justiça será mais rápida, mas demora. E mesmo assim eles saíram pacificamente depois de algumas horas, mas eles conseguiram acabar com a farsa de Sérgio Moro e de Rede Globo de falar que era um triplex extremamente luxuoso e que teve uma reforma de 1 milhão. Ó, se teve reforma de 1 milhão naquele imóvel, meu Deus do céu, quase todos os brasileiros devem morar em casas milionárias, porque a casa de qualquer brasileiro de classe média é melhor do que aquele triplex. Então, difícil se sustentar isso.
mas a parte do Ministério Público em que eles resolveram denunciar o Lula também pela reforma, sendo que o Lula estava preso quando foi feita, pela reforma não, pela invasão, sendo que o Lula estava preso quando a invasão foi feita, parece piada. É assim, o Ministério Público com seus procuradores, que são todos gente de elite, gente antipetista, eles denunciam o Lula esperando que o juiz também seja um antipetista e que o juiz, além disso, rasgue as leis como o Sérgio Moro fez, porque o Sérgio Moro ele meio que instituiu uma coisa que é assim, contra o PT vale tudo, vamos rasgar as leis. O STF também fez isso no passado contra o Zé Dirceu. Vamos rasgar a Constituição, a lei dane-se, é contra o PT, vale tudo, vamos lá. Mas às vezes o juiz é isento, não importa se é antipetista ou não, o juiz às vezes é isento. Dessa vez a juíza foi isenta e falou, não faz sentido, o Lula estava preso, ele não invadiu o triplex. O Ministério Público alegou que foi o Lula o mandante da invasão, porque o Lula fez um discurso antes de ser preso, dizendo, se o triplex é meu, todo mundo, vocês podem entrar lá e morar lá, porque se é meu, pode ser do povo. Aí o Boulos invadiu. Só que entre o Lula falar, se o triplex é meu, pode todo mundo ir lá e morar, e vem o MTST e decidir invadir, não são coisas... Não tem como na justiça, perante a lei, você falar, não, ele é o mandante. Não, o Lula não orquestrou invasão nenhuma, ele fez um discurso político fazendo uma analogia. Se é meu, então todo mundo pode morar lá, não é meu? Não estou sendo preso porque é meu? Agora, entre isso e invadir não tem correlação e foi isso que a juíza falou. Uma coisa não tem relação com a outra nenhuma, não tem como provar essa relação. E o Lula estava preso. Então, ela inocentou o Lula. Agora, uma coisa, para ver como é a atuação do Ministério Público. Eu acabei de falar, procuradores são geralmente gente da elite. Doutor Dallagnol vem de família rica, os procuradores da Lava Jato, quase todos eles vêm de família ou de classe alta, de gente muito rica, ou de classe média alta, de famílias tradicionais. E é o que acontece, esse pessoal é elite. Os pais deles eram elite. Muitas vezes os avós também são gente da elite. E o Lula, desde antes dele ser eleito, em 2002 ele foi eleito, desde antes disso, ele já falava, a elite odeia o PT, a elite odeia o PT, a elite odeia o PT. Procuradores, juízes, são parte da elite, sempre foram. Principalmente antes dos governos petistas, eles eram totalmente a elite. Porque hoje, qualquer um pode fazer uma universidade, mas antes do Lula ser presidente, o acesso à universidade era muito pouco. Pouca gente ia à universidade. Porcentagem muito baixa dos brasileiros. Então, alguém se formar em direito é parte da elite já. E passar para procurador ou para juiz é muito parte da elite. Pois bem, essa elite antipetista de procuradores, agora vamos falar só de procuradores, eles votam para quem vai ser o Procurador-Geral da República, que é o cargo mais importante que um presidente tem acesso a indicar. Olha só. Então, gente da elite vota em alguém que é mais da elite ainda, porque fez campanha e tudo, e faz uma lista tríplice. Votam em tem 3 nomes no fim. O presidente da República pode escolher se segue a lista tríplice ou se não segue a lista tríplice. Ou seja, vai escolher um desses 3 nomes ou não. Em toda a história do Brasil, só 2 presidentes seguiram a lista tríplice. Lula e Dilma. Ok. O Bolsonaro não seguiu. O Temer já tinha escolhido a Raquel Dodge antes dela fazer a lista tríplice, então era independente se ela fosse ou não. E ele falou isso depois. Fernando Henrique não seguiu, e antes não existia a lista tríplice, mas existia um mecanismo parecido, mas não era nem de longe assim com o viés político que tem essa lista tríplice, porque eles fazem política dentro do Ministério Público para serem eleitos, para ganharem votos. E a Vaza Jato mesmo mostrou que eles estavam em campanha para Procurador-Geral da República. Ok, agora vamos lá. O PT sempre disse que a elite é antipetista. Por que o Lula e a Dilma escolheram gente que foi votada pela elite da lista tríplice? Olha, o Lula escolheu o Gurgel como Procurador-Geral da República em 2009. O Gurgel estava na lista tríplice. Ok, o que aconteceu? O Gurgel pegou e denunciou o Zé Dirceu sem provas no caso do mensalão. Ele importou uma teoria chamada Teoria do Domínio de Fato da Alemanha. O próprio criador da teoria, o filósofo criador da teoria, falou assim, essa teoria não se aplica a esse caso, isso é ridículo. Até o próprio criador, o alemão criador da teoria falou, não se aplica.
E eles prenderam, com a ajuda da STF, com a Globo pressionando, prenderam o Zé Dirceu sem provas, com uma teoria, um procurador que foi indicado pelo Lula porque fez a lista tríplice, porque foi votado por gente da elite antipetista. Então na lista tríplice sempre vai ter 3 antipetistas. A Dilma indicou o Janot, e no livro do Janot mostra como é que ele foi indicado. Ele diz, não tem porque ele mentir sobre a indicação dele. Ele disse que ele estava bebendo vinho, já estava bêbado, recebeu uma ligação para encontrar a Dilma, ele foi tomar café para vomitar. É isso mesmo, o Janot fala isso no livro. E aí ele foi encontrar a Dilma umas horas depois, ele disse que já estava sóbrio, palavras dele, e que a Dilma fez 2, 3 perguntas para ele e o indicou ao Procurador-Geral da República. O Janot, amigão de Deltan Dallagnol, que diz no próprio livro que não tinha provas contra Dilma e Lula, mas os denunciou no caso do quadrilhão, que o Lula e a Dilma foram inocentados há pouco tempo. Ele fez a denúncia, mesmo dizendo que acha que a Dilma e o Lula são inocentes, principalmente a Dilma. Ou seja, ele prevaricou. É crime você fazer uma denúncia contra alguém que você considera inocente. Ele prevaricou, ele cometeu crime de prevaricação só para a mídia poder fazer alarde. Veja bem, alguém da lista tríplice. Quando o Haddad estava na campanha lá em 2018, na campanha contra o Bolsonaro, o Haddad deu uma entrevista dizendo: eu vou escolher alguém da lista tríplice, eu vou seguir, nós somos republicanos. Agora, minha opinião, Thiago, esse republicanismo é o que derrubou o PT, é o que levou ao golpe, é o que levou à prisão do Lula. A direita vê política como um jogo de xadrez. Antes eles colocarem um nome em um lugar, onde você mexer uma pecinha, você pensa no que você vai fazer agora, nas consequências, em como o seu inimigo tem um oponente no jogo de xadrez, como que o seu oponente vai reagir a isso, e você pensa no jogo lá na frente. Então a direita, vocês podem ver que dificilmente eles são traídos. Dificilmente eles colocam alguém num cargo e essa pessoa faz o contrário do que a direita quer que eles façam. Muito difícil. A esquerda não. A esquerda simplesmente pensa, a lista tríplice é a coisa mais republicana que tem, então vamos colocar um dos 3. E aí sempre entrava o antipetista, sempre entrava alguém. Muita gente não sabe, mas o Janot foi um dos pilares do golpe contra a Dilma, porque o Janot tinha denúncia contra o Eduardo Cunha, ele já tinha a investigação toda contra o Eduardo Cunha, a denúncia pronta para denunciar o Eduardo Cunha por corrupção, e ele esperou todo o processo de impeachment, quando o Brasil inteiro, assim, a classe média inteira gritava: somos todos Cunha, esses que depois votaram no Bolsonaro e tinham votado na Aécio, somos todos Cunha, Cunha é o nosso herói e tudo mais. E aí depois que o Cunha derrubou a Dilma, ele apresentou a denúncia contra o Eduardo Cunha. Se ele fizesse antes, ia ser uma desmoralização total do Eduardo Cunha e do processo de impeachment, mas ele segurou. Então, ele foi um dos pilares do golpe na Dilma. Olha só, um antipetista que estava na lista tríplice, provavelmente os outros 2 também eram antipetistas, também fariam o mesmo ou parecido. Então, se eu puder falar alguma coisa para o pessoal da esquerda, olhem a política como um jogo de xadrez. Coloca a pessoa certa no lugar certo, dane-se a lista tríplice. Se a elite odeia o PT, por que você vai escolher alguém que está numa lista que só gente da elite que votou? É claro que vai ser alguém da elite nessa lista e alguém antipetista. É uma coisa óbvia, assim como em todos os outros órgãos governamentais. Se só tem gente da elite votando ou colocando alguém em algum cargo, provavelmente essa pessoa é da elite e é antipetista e vai fazer de tudo para derrubar o governo do PT. E é o que aconteceu. O PT caiu. E quando aconteceu o golpe, quando aconteceram vários dos abusos da Lava Jato, era tudo com aval do STF. O STF que na época que a Dilma caiu, dos 11 ministros, 8 tinham sido indicados pelo PT. Então se você indica 8 de 11 e mesmo assim é uma maioria contra você, rasgando a lei contra você, porque alguma coisa nas indicações estava muito, mas muito errada. Então, aproveitando que hoje é um grande dia, o Lula foi absolvido novamente, fica essa crítica construtiva. Quando a esquerda voltar ao poder, pensa muito, mas muito bem antes de indicar um nome e age como um jogo de xadrez. Pensa lá no futuro, pensa no que seu inimigo vai fazer e veja, não coloquem gente da elite. O próximo Procurador-Geral da República, só se eu presente, era alguém com uma estrela do PT tatuada na testa, alguém totalmente petista, alguém que não ia fazer nada, não ia nunca trair,
porque é isso que a direita faz. Quando a direita está no poder, eles aparelham tudo. Quando a esquerda está no poder, eles deixam o quê? Eles dão autonomia às instituições que são lideradas pela elite antipetista. Dar autonomia para eles é o mesmo do que entregar na mão do inimigo. Ó, inimigo, é seu. Agora é só esperar pelo próximo golpe. Então, que a esquerda aprenda com esses erros. É isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha para todo mundo ver e se inscreve no canal. Falou!